na igreja, fiz uma brincadeira com minha esposa. Hoje eu vou falar sobre Jonas aqui com a igreja. Eu falei, eu fugi do pastor, Jonas fugiu de Deus. Mas Deus foi atrás de Jonas e o pastor também foi atrás de mim. Aleluia, Jesus. Gostaria de agradecer a Cordianéia, que me convidou, foi o dia 1º desse mês, de mandar uma mensagem, me convidou para vir trazer a palavra para os irmãos aqui, fiquei muito feliz. E, por a honra e a glória de Deus, vim aqui humildemente ministrar a palavra e gostaria de convidar os irmãos para se pôr e abrir suas Bíblias em 1 de Jonas, versículo 1 em diante. Que nos diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, que os aliviaram do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormido? Levanta-te e invoca teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de vós para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde lancemos sorte, que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Até a igreja. Irmãos, para tomar assento. O que mais chama a atenção no livro de Jonas, um livro relativamente pequeno na Bíblia, com 4 capítulos, onde, resumidamente, primeiramente, Deus, no capítulo 1, fala sobre a chamada de Jonas, o chamado, depois sobre a rebeldia de Jonas, e depois sobre a misericórdia que Deus teve para com Jonas. E nós vemos nessa palavra que Deus fala a Jonas: vai até Nínive, prega contra ela. E Jonas, com medo, duvidando da voz de Deus, eu vi no mapa essa semana, aonde que era Tarsis. Tarsis era do outro lado. Deus mandou Jonas: vai para Nínive. Jonas pegou e foi a caminho de Tarsis, mas parando em Jope, mais precisamente. Jope era a região hoje de Israel, da capital Tel Aviv. Ali é um porto muito famoso, um dos mais antigos da época. Tomou essa embarcação e foi rumo a Tarsis, rumo ao sonho. Um sonho e fugindo de Deus, com presença de Deus. E sobreveio sobre aqueles homens uma terrível tempestade. E essa tempestade, vários que estavam com Jonas, seus amigos, seus companheiros, começaram a ficar com medo. O que houve para vir sobre nós esse terrível mal? O que aconteceu? O que nós fizemos para vir sobre nós esse mal? E começaram a lançar sorte uns com os outros. E veio que a sorte caiu sobre Jonas. Vai para frente aqui, nós não temos, mas diz: o que tu fizestes? E ele falou: o que tu fizeste, de onde tu vieste? E ele falou: eu sou hebreu, eu sou de Israel. E eu imagino que nesse momento Jonas falou: eu estou fugindo, eu estou com medo, eu estou fugindo da presença de Deus, porque Ele quer me enviar para um lugar onde que os matos profetas, um lugar de abominação. Nínive era vista pelos profetas naquela época como um lugar hostil, um lugar inimigo, onde eles pegavam os prisioneiros e cegavam para não fugir daquele lugar. Mas Deus falou: vai até Nínive e prega contra ela. E sabemos que Deus tinha um trabalho para fazer naquela cidade. Aquela cidade tinha 120 mil almas e Deus queria fazer um trabalho. Mas Jonas
não quisendo ir com medo, às vezes nós se colocamos no lugar de Jonas. Nós temos medo, às vezes, de pregar, nós temos medo de ministrar, nós temos medo de falar para um companheiro, para um amigo, sobre a palavra de Deus. Nós temos vergonha, muitas vezes, de falar sobre o Evangelho. Eu tenho visto, já vi muitas vezes, a um lugar público, aí tem alguns irmãos antigos da nossa igreja, alguns irmãos cristãos, que eles têm vergonha até mesmo de falar do Senhor, fora da igreja, fora do lugar, na frente do povo. Nós vemos que Jonas era um crente desse jeito, um crente com medo, um crente que tinha medo de pregar, tinha medo de falar sobre a palavra de Deus, e veio ele sobre esse mal, e disse mais para frente, mas não se estendeu muito a leitura, é aqueles homens que ele falou: toma e joga no mar, essa tempestade se acalmará. E diz que aqueles homens tomaram Jonas, levantaram ele e jogaram no mar, e diz que imediatamente aquele mal, aquela tempestade, aquela prova que estava vindo sobre eles, acalmou-se e eles temeram ao Deus de Israel. E vemos que eles temendo ao Senhor, ali Jonas, Deus fez uma obra também naquela embarcação. Daí veio sobre Jonas um grande peixe que o devorou. E Jonas diz mais para frente, ficou 3 dias dentro daquele peixe. E de 3 dias Jonas estava clamando para Deus ter misericórdia, clamando para Deus dar uma segunda chance para ele. Quantas vezes vimos que às vezes várias pessoas se distanciam do seu chamado e ficam clamando para o Senhor olhar para eles novamente, mas às vezes nós vemos que nem às vezes acontece um acidente, às vezes acontece um mal que não tem uma segunda chance para essa pessoa. Você tem que aproveitar a fazer o seu chamado, o seu galardão, a solução, aplicar na obra quando é tempo, não esperar quando vem a noite, aplicar quando tem o vigor, aplicar quando nós estamos firmes na promessa do Senhor, quando tem unção. Nós devemos jejuar, nós devemos orar, porque o Senhor Jesus mesmo disse: sem jejum e oração, nós não poderemos fazer nada. Nós devemos buscar do Senhor a cada dia mais na sua presença. E o que me questiona mais sobre o livro de Jonas, que Jonas ele aparece 2 vezes no Antigo Testamento e aparece no Novo Testamento com a fala de Jesus. Quando os fariseus e escribas questionam o mestre, que sinal que o Senhor nos dará para que nós cremos no Senhor? Ele disse: nenhum sinal se dará a não ser ao sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. E eles não entenderam o Senhor naquele dia, que o Senhor está falando da sua própria morte e que ele ia ressuscitar no 3º dia. E no Velho Testamento, mais precisamente em 2 de Reis, capítulo 14, versículo 26, mais precisamente em 750 a.C., sobre o reinado de Jeroboão II, está falando que Jonas era profeta do Senhor. Aleluia. E vemos que depois que Jonas se arrependeu, foi aquela praia, aquele peixe que cuspiu nas praias de Nínive, e Jonas foi aquele povo. Diz que era uma cidade muito grande, uma cidade muito comprida para se caminhar, e Jonas começou a caminhar sobre aquela cidade, sobre aquele povo, e Jonas começou a evangelizar aquele povo, e Jonas tinha uma pregação assim que falava: arrependei-vos, porque senão essa cidade será destruída pelo Senhor. E aquele povo se humilhou de uma maneira tão grande. Aquele povo, o rei daquela época decretou aquela nação que eles fizessem jejum, que não deixavam os animais comer, que não deixavam nenhuma pessoa comer, para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E Deus veio naquele povo, Deus teve misericórdia daquele povo. Deus veio se arrependeu do mal que foi feito daquele povo, e aquele povo se arrependeu, e Jonas viu que aquele povo se arrependeu. Jonas ficou meio assim: pá, o Senhor me mandaste aqui, Senhor, para pregar a destruição dessa nação, e agora o Senhor não vai destruí-la. E diz que
o Senhor fez crescer uma sombra de uma moreira sobre a cabeça de Jonas para que protegesse ele. Diz que essa moreira cresceu somente um dia, e essa moreira fazia sombra na cabeça de Jonas, e à noite não deixava cair orvalho sobre a sua cabeça. E diz que Jonas, no dia seguinte, Deus permitiu que ela morresse, e Jonas ficou revoltado. Jonas ficou assim: por que permitisse, Senhor, que essa moreira morresse? E Deus falou: você está com pena dessa moreira, mas não teve pena das 120 mil almas que você queria que fossem destruídas, que eu falei para você falar que fossem destruídas. E Jonas ali se arrependeu. E vemos aqui, vemos na nossa vida, que às vezes nós negamos o chamado do Senhor dentro da nossa vida. Às vezes nós preferimos dar ouvido às pessoas lá de fora, ouvido às pessoas que falam mal sobre o Evangelho. Eu tenho visto muitas vezes nessa caminhada aí que quando a pessoa é crente, os que estão lá no mundo, que estão do outro lado, eles julgam muitas vezes dizendo: você não pode fazer isso, você não pode ir numa festa, você não pode jogar futebol, você não pode fazer nada. Eu, quando era novo, uma mulher falava, lá na minha comunidade, ela falava o seguinte: você, no sábado, eu sempre ia na escolinha dominical, pegava a bicicletinha, uma molequezinha velha, e ia na escolinha, e aquela mulher tinha jogo de bola ali na comunidade dos Santos Domingos, e ela falava: por que não vai lá com teus amigos? E eu dizia para ela: primeiramente, eu vou fazer minha parte com Deus, pegava o meu irmãozinho e botava na garapinha, aquela molequezinha, e ia para fazer a obra com Deus. Porque às vezes a juventude, os mais velhos, preferem ficar em casa, preferem fazer outras coisas, ao invés de vir fazer a obra de Deus, cumprir com a promessa que Deus fez na nossa vida. Aleluia, Jesus. Sabemos que o Senhor, Ele tem bênçãos para dar para o nosso povo. Ele tem, o Senhor tem ouvidos para ouvir. O Senhor, Ele é Deus que deveria abençoar. O Senhor quer o nosso mal, mas nós devemos cumprir com o nosso chamado. Muitas almas morrendo, muitas almas deixando de cumprir o que Deus nos prometeu, fazer a obra de Deus, que é uma coisa muito linda. Porque o Senhor deu alguns talentos, e diz aquela passagem, aquela parábola dos talentos, que o Senhor deu uma certa quantia maior para um, uma certa quantia menor para o outro, e um talento somente para com o outro, para 3. 5, 3 e 1, se eu não me engano. Aquele que tinha 5, veio e ofereceu ao Senhor 10. Aquele que tinha 6, tinha 3, trouxe 6. E aquele que tinha 1, escondeu e enterrou o seu talento. Daí, questionado sobre por que ele fez aquilo, ele falou: o Senhor é um Senhor mau, o Senhor é um Senhor bravo, e eu fiquei com medo se eu perdesse o seu talento, o Senhor me julgaria, o Senhor me recriminaria. E ele falou: era melhor que você tivesse botado a juros, certamente ele teria dado alguma coisa. E aí vemos que às vezes na nossa vida nós deixamos de aplicar o nosso talento, como o pastor estava pregando ali sobre a semente, que era a menor semente. Às vezes nós deixamos de aplicar a nossa sementinha, o nosso talento, o nosso trabalhãozinho. Às vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor, porque nós temos vergonha, muitas vezes. Nós deixamos de plantar uma semente, um fruto, para nós, às vezes, para nós colhermos na frente ou para outro colher. Porque sabemos que ali na parábola do semeador e da palavra do semeador, foi dito assim: que uns plantam e outros colhem. Às vezes nós sabemos uma sementinha hoje, e essa sementinha vai germinar, não agora, vai germinar daqui 10, 20, 30 anos. Não vai ser nós que vamos colher, mas Deus vai ter a mesma recompensa para aquele que plantou e para aquele que colheu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso devemos, como igreja, buscar as almas que estão em fora, fazer um trabalho missionário, pregar para as almas, não ter vergonha da palavra do Senhor, porque essa palavra
na palavra da verdade, o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não ser através de mim. Nós devemos buscar esse caminho com Jesus, nós devemos agarrar nas vestes do Mestre, para que o Senhor venha nos ajudar. Nós devemos tomar a nossa cruz e seguir o caminho de Jesus. E se esse fardo for pesado, nós devemos pedir para que Deus alivie. O Senhor mesmo falou: aleluia, Jesus, que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele era a vida, e vida com abundância. Aleluia, Jesus. E vemos também várias outras passagens, como o próprio profeta Elias, onde Elias fala com o rei Acabe. Ali Elias tem que fugir para o riacho do Querite, e ali Deus tem preparado para ele provisões. Nós devemos ter noção que Deus tem preparado as provisões, Deus tem preparado o caminho. É só nós falar, não é nós que vamos na frente, é Jesus que vai na frente. Nós devemos ir buscando mais do Senhor, nós devemos orar, nós devemos buscar a presença do Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar, nos guiar, para que o Senhor venha nos dar a palavra, para que nós venhamos falar com essas pessoas, para que o Senhor venha nos dar poder para nós pôr a mão sobre essas pessoas e curar várias pessoas doentes, várias pessoas enfermas. Aleluia, Senhor. Essa semana nós recebemos uma notícia aí que me deixou meio triste. Foi sexta-feira. Eu descobri uma criancinha. Eu vi quando tinha 2 meses. Ela era perfeitinha assim. A criança agora está precisando de uma cirurgia. E essa cirurgia, uma cirurgia muito bem cara assim, para os pais dela, que são humildes, né? No valor de R$10.000. Essa criancinha tem paralisia cerebral. E veio essa notícia, me deixou meio triste, meio para baixo. E eu comecei a orar, pedir para que Deus abençoasse essa família, para que Deus levantasse fundo para essa família. E o que eu gostaria de pedir para a igreja, para nós orar para essa família também no final, para que essa família, Deus venha fazer uma obra na vida dessa família. Aleluia, Jesus. Porque nós devemos, como igreja, nós devemos orar, nós devemos abençoar, nós devemos proteger, nós devemos ungir, nós devemos ensinar as pessoas a como fazer, a como buscar o Senhor. Nós devemos abençoar aqueles que estão doentes, nós devemos visitar aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão presos, aqueles que estão enfermos no hospital. Nós devemos buscar mais como igreja a fazer a obra do Senhor, não esconder o nosso chamado, não fugir da presença de Deus como fez Jonas. Deus mandou: vai a todo lugar, Jonas. Jonas disse: não, Senhor. Jonas fugiu. Nós não podemos fugir. Se Deus mandar nós empregar para o drogado, nós vamos lá empregar para o drogado. Se Deus mandar nós empregar no hospital do enfermo, vamos lá empregar no hospital do enfermo. Se Deus mandar nós empregar para o macumbeiro, vamos empregar uma palavra de Deus para o macumbeiro. Se Deus mandar nós ir abençoar, nós ir orar para uma pessoa, nós devemos ir, mesmo contra a nossa vontade, às vezes renegando, porque aquele povo era um povo perverso, segundo aquelas nações, foi subjugado pelo povo perverso, um povo que cegava, um povo que maltratava os profetas de Deus. Mas Jonas pegou depois e foi e fez a obra. Foram 120.000 almas que foram salvas, 120.000 almas que foram resgatadas do cativeiro, foram 120.000 almas que estavam perdidas, que estavam subjugadas para ir para o inferno. E Jonas fez aquele trabalho missionário, onde que aquelas pessoas eram mal vistas perante a nação de Israel. Mas foi Jonas e fez, porque aquele povo era um povo precioso para com Deus, aquela nação era uma nação preciosa para com Deus. Deus queria fazer a obra naquela nação, Deus queria derramar o seu Pentecoste sobre aquela nação, Deus queria derramar o aprendizado, Deus queria derramar o arrependimento. E aquela nação, ela se vestiu de pano de saco, aquela nação fez jejum, aquela nação mandou nem os animais comerem, aquela nação se arrependeu
coragem, nós não podemos ser crentes covardes, nós não podemos ser crentes medrosos, nós não podemos ser crentes que têm medo de falar de Jesus, nós não podemos ser crentes que não têm medo de levar a mensagem do Senhor. Aleluia. Nós devemos levar a mensagem da cruz, aquele que por mim e por ti derramou seu sangue precioso, aquele que por mim e por ti foi crucificado. Quanto sofrimento que Jesus passou, quanto sofrimento que Jesus passou para que nós pudéssemos estar aqui esse dia, que nós pudéssemos estar bem vestidos, que nós pudéssemos estar aqui nesse templo aqui, protegidos. Quanto sofrimento que Jesus passou, foi açoitado, foi esfolado, botaram aquela coroa de espinhos do Senhor. Quanto sofrimento Jesus passou para que nós estivéssemos aqui nessa noite. E nós temos vergonha de pregar, de falar do amor de Cristo. Nós temos vergonha de falar de Jesus. Jesus não teve vergonha de nós. Jesus tomou todos os nossos pecados sobre o ombro e carregou. E muitas vezes nós deixamos de fazer a obra, a vontade de Jesus. Jesus nos convidou. Jesus disse: se não tivesse lugar para nós, Ele ia preparar. Senhor, disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes nós saímos desse mundo, quantas pessoas cansadas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas feridas, quantas pessoas desviadas, paradas, longe do propósito do Senhor, quantas almas se perderam. E nós muitas vezes ficamos de braços atados, com vergonha de ministrar, de falar a palavra de Deus para essas pessoas. Aleluia. Jesus chamou Paulo. Paulo era um perseguidor da obra de Deus. Paulo repreendia os profetas do Senhor. Paulo esmagava. Paulo matava. E Jesus veio e teve um encontro com Paulo. Paulo caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, Paulo ele ficou cego, diz a Bíblia. Mas naquele instante que ele ficou cego, Paulo ele viu de verdade. Porque antes, quando ele via, ele não via o que ele estava fazendo, ele não via o que ele estava oprimindo o povo cristão. Diz que depois Paulo veio, Ananias, e pôs essa mão sobre Paulo. E Paulo foi curado. E Paulo começou a partir daquele instante a pregar a palavra de Deus. Paulo era precursor. Paulo foi para Éfeso. Paulo foi para Filadélfia. Paulo foi para Laodiceia. Paulo foi para a igreja de Esmina. Diz que ali Paulo pregava para os gentios. Paulo fundava os templos. Paulo construía. Diz que ali Paulo deixava sempre os seus frutos que cuidavam da igreja, sempre deixavam fruto daquelas coisas, que ficavam ministrando a palavra de Jesus. Um certo dia, Paulo foi ser preso, e Paulo, naquela prisão, estava com seu companheiro Silas, e diz a palavra do Senhor que eles começaram a cantar, e aquela prisão ela veio a parar abaixo. Disse que aquele homem, aquele guarda que estava ministrando aquilo lá, foi para tirar a espada e se matar. E Paulo disse que não era para fazer nenhum mal para com ele. E ele falou: como que eu posso fazer para servir esse Deus? E Paulo pregou para aquele homem, e a partir daquele momento, aquele homem criou na palavra do Senhor. Como é difícil, igreja, como é difícil, às vezes, nós falar da palavra do Senhor, nós ministrar a palavra do Senhor. Qual que era a situação de Paulo? Paulo era cativo. E Paulo, mesmo no cativeiro, ele ministrou a palavra do Senhor para com autoridade, para com o seu carcereiro. Às vezes nós temos muita
novos da igreja, mas Paulo ele falava para aqueles desviados, aqueles que eram muitas vezes chamados de idólatras, e aquelas pessoas vinham e criam na palavra do Senhor. Por que nós temos medo se Paulo falava para esse tipo de gente? Por que nós não podemos falar para esse povo que está aí fora? Por que nós não podemos falar com esse povo que está aí fora? Aleluia, Jesus. Está escrito lá em Filadélfia: como tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da grande tribulação. A palavra do Senhor é essa aqui, ó. Se nós guardarmos essa palavra, se nós focarmos no que está escrito nessa palavra, esse aqui é o caminho que leva para o céu, esse é o caminho para uma vida boa, caminho para uma vida de fé, um caminho para uma vida de esperança, um caminho para uma vida com Deus, um caminho para uma vida de comunhão e santidade, porque nós não somos santos, santo só foi Jesus, mas nós devemos buscar a santidade, e a partir dessa noite nós devemos fazer o propósito do Senhor. Está focando no hino nessa semana, que falava muito em santidade. Nós devemos ser santos, porque Deus é 3 vezes santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor é 3 vezes santo. Nós devemos buscar a santidade para com o Pai. Eu estava escutando a irmã, cantou o primeiro hino ali. Eu estava escutando essa semana, eu estava em jejum em casa, no meu serviço, e estava cantando. Eu cantava lá no serviço. E eu cantava, até os meus companheiros não são cristãos, e eles ficavam olhando assim, meio de canto assim, e eu cantava, toda hora, 6h30, eu cantava, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Várias vezes cansado, eu ficava cantando esse hino, e esse hino ficava tocando no meu coração, e eu cantava. Quantas vezes eu cantei, quantas vezes aqueles homens vieram me perguntaram, mas tu está cantando? Eu digo, eu estou cantando para Jesus, esse Jesus que por mim e por ti morreu na cruz do Calvário. Eu estou cantando em nome dele, eu não estou cantando para meu amigo, para meu santo, eu estou cantando para Jesus, eu estou cantando para me parecer, eu não estou cantando música, eu não estou cantando música pagã, eu estou cantando para o meu Senhor Jesus. E nessa semana, lá no serviço, meu companheiro meu lá que ele disse, contigo não se falar esses assuntos aí. Quando eu sou casado, eu botei a aliança, eu sempre carregava a aliança no pescoço e fui inventar de botar no dedo, parece que a aliança queimou. E eu disse, e fiquei escutando ele, né? E ele falou, eu com meus outros companheiros, eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, mas contigo eu me sinto à vontade, porque tu é um homem segundo o coração de Deus, tu é um homem que entende, tu não é um homem que julga, um homem que conhece. Eles vão achar que é brincadeira da minha parte, e pouco a pouco eu vou plantando a semente nele, pouco a pouco eu vou plantando a semente nos outros, e pouco a pouco eu vou plantando a semente nesse mundo, porque como o pastor falou, nós devemos plantar a semente, para a semente trazer frutos, para que venha dar frutos a 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes mais, que essa semente venha dar mais frutos, que essa semente venha a produzir uma grande seara, para que Jesus, quando vir buscar esse povo, para que Jesus, quando arrebatar esse povo, leve várias almas, para que o Senhor venha vencer, e nós vencer junto com o Senhor, porque o Senhor nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos seguir esse caminho, nós devemos seguir essa vida, porque o caminho de Jesus é o caminho que nos leva ao céu, é o caminho estreito, não é o caminho largo. O caminho estreito é o caminho de privações, o caminho estreito é o caminho de abstência de alguma coisa, mas o caminho estreito nos leva a uma recompensa, enquanto o caminho largo nos leva a uma destruição eterna para conosco. E nós não queremos que a igreja, nós não queremos que nossos filhos, que nossos pais, que nossos companheiros venham entrar por esse caminho. Nós queremos seguir o caminho de Jesus, o caminho que Jesus pregou naquela cruz do Calvário, o caminho
devemos seguir esse caminho, nós devemos buscar com Jesus cada dia mais, nós devemos jejuar cada dia mais, nós devemos orar cada dia mais. Jesus falou: se você tivesse uma fé maior que um grão de mostarda, você falaria para essa montanha se mover e ela se moveria. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Gostaria de convidar os irmãos para se pôr em pé, fazer uma oração e um agradecimento ao Senhor nessa noite, porque por tudo que o Senhor vai fazer em nossa vida, nossa semana abençoada, que o Senhor vem nos colocando no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Gostaria de agradecer a oportunidade que para os irmãos aqui nesse minuto. Então oramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e amado Pai, venha abençoar, Senhor, a nossa igreja, nossos irmãos, o nosso pastor, nossos obreiros, nossos companheiros, Senhor, na tua santa e bendita paz, Senhor. O Senhor venha a tocar no coração de cada um nessa noite, Senhor, apontar o caminho a cada um, Senhor. Não deixe que ninguém esconda o seu chamado, Senhor. Não deixe que ninguém esconda, Senhor, a solução do seu galardão, Senhor. Que essa igreja venha frutificar, Senhor. Que essa igreja venha dar frutos, Senhor, para a tua obra, Senhor. Que esses frutos, Senhor, venham dar mais frutos, Senhor. E que essa obra só venha crescer, Senhor. Que o coral venha crescer, Senhor. Que venha mandar gente, que venha mandar irmãos para que essa obra linda que o Senhor vai fazer aqui nessa fruta, Senhor. Que venha abençoar o nosso corpo de uma maneira geral, Senhor. Que o Senhor venha nos prevenir, Senhor, do mal que há aqui sobre essa terra, Senhor. O Senhor venha nos recolher antes, Senhor, do mal que há aqui sobre essa terra, Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia contra a igreja, Senhor. Que o Senhor venha buscar, Senhor, o teu povo, Senhor, remido de boas obras, Senhor. Que o Senhor não nos pegue em mãos vazias. Que o Senhor pegue-nos com nossas costas cheias de frutos, Senhor. Que nós possamos carregar a nossa cruz, Senhor. Nós possamos carregar essa cruz, Senhor, até o final, Senhor, e sermos como Paulo, Senhor. E sermos como Paulo, aonde que diz: acabei a carreira e guardei a fé, Jesus. Nós podemos dizer isso no dia que nós encontrarmos, Senhor, para que nós possamos herdar a glória eterna, Senhor. Venha nos despedir da tua santa e bendita paz, Senhor, nessa noite. E venha abençoar nossos irmãos no regresso à casa, Senhor. Eu te agradeço, Pai, no teu santo e bendito